Fala, meu povo! Então, em nosso último vídeo, nós discutimos aqui a poderosa energia hidrelétrica. Eu trouxe 9 pontos positivos, 9 pontos negativos, e aí fica a critério de cada um analisar se vale a pena ou não, até porque não existe um consenso se as hidrelétricas são totalmente positivas ou negativas. Só que eu senti a obrigação de trazer para vocês aqui a pior usina hidrelétrica já construída na história da humanidade. Vocês vão ficar horrorizados com os erros cometidos. Infelizmente, ela foi construída aqui no Brasil. Antes de entrarmos nesse assunto, agradecer aqui ao Colégio e Faculdade Cotemig, meu parceiro aqui no nosso canal, onde eu trabalho há mais de 15 anos, um colégio que acredita na educação como uma mola propulsora de um país melhor, de um país mais moderno e menos desigual. E também pedir para vocês se inscreverem em nosso canal. É um canal que tem uma série de assuntos, fala de ecologia, fala de política, fala de guerras, fala de coisa boa também, fala de revoluções industriais, fala do Vietnã, fala do Brasil, Estados Unidos contra a China, enfim, tranquilo? Você vai ficar sempre muito bem informado. Então vamos lá. A usina se chama Balbina, ela foi construída entre 1985 e 1989, exatamente ali, quase a mesma coisa do governo Sarney, né, que assumiu em 85 e passou o bastão para o Collor ali no início dos anos 90. Porém, é óbvio que se foi construída no governo Sarney, o projeto ele vem do governo anterior, que era Figueiredo, ditadura, enfim. Então, a ditadura militar no Brasil, que fez obras muito interessantes, como Itaipu, Tucuruí, já também discutível, fez um projeto horroroso, que foi Balbina. O que acontece? Primeira coisa, eles queriam, né, os militares têm muito essa questão de levar desenvolvimento para a Amazônia, né, querer abrir estradas, como a Transamazônica, enfim. E aí resolveram construir uma usina no meio da floresta amazônica, num relevo relativamente plano, para abastecer a cidade de Manaus. Então escolheram o rio Uatumã, que fica ao norte, 180 quilômetros ali a norte de Manaus, para represar esse rio e fazer ali uma grande hidrelétrica. E erraram totalmente os cálculos. Por quê? Primeiro, nós tivemos uma devastação ambiental, uma perda de fauna e flora monumental. A área da represa é de 2.360 quilômetros quadrados. Então nós perdemos mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta que foi inundado. Só para vocês terem uma noção, a cidade de São Paulo, a maior do Brasil, tem uma área de 1.521 quilômetros quadrados. A cidade do Rio de Janeiro tem uma área de 1.255 quilômetros quadrados. Belo Horizonte, capital de Minas, bem menor, 330 quilômetros quadrados. E Balbina inundou mais de 2.360 quilômetros quadrados. Então é um absurdo de área inundada, de perda de ecologia. Aí, comparando com Itaipu, né, que é a maior usina do Brasil, Itaipu binacional, nós dividimos com o Paraguai, mas enfim. Itaipu inundou 1.350 quilômetros quadrados, né? 1.000 quilômetros quadrados a menos que Balbina. Enquanto Itaipu tem uma potência instalada de 14.000 megawatts, vou repetir, 14.000 megawatts, Balbina só gera 250. Tem alguns sites que dizem 275. Então, enquanto Itaipu inundou muito menos, tem 14.000 megawatts de potência, Balbina tem 250. Vocês imaginem isso? É um lago enorme. Como a região é plana, na hora que travou o rio, né, para onde que a água foi? Para os lados. Então o lago ficou muito grande
e sem força. Ele é raso, ele não tem potência para empurrar a água pelos tubos e movimentar as 5 turbinas. Então foi um grande equívoco, né? Quando nós vamos construir uma hidrelétrica, você tem que escolher um local onde as laterais do lago sejam elevadas. Para quê? Para que o lago suba, ao invés dele ir mais para os lados, inundando áreas gigantes, sem profundidade suficiente e sem força. Então, quanto mais o lago subir, mais força ele vai ter e menos área ele vai inundar. Então, Balbina, né, em termos de eficiência, é a pior usina hidrelétrica já construída na história. E pelas pesquisas que eu fiz, hoje Balbina não entrega nem a sua potência instalada. Entrega menos da metade do que isso, um pouco mais de 100 megawatts, que dá aí 10% do que Manaus precisa. Então, realmente, né, nem Manaus, a usina, consegue prover energia. Então, outro problema, quando a usina foi projetada, a ideia era o quê? De se cortar essa madeira antes da inundação. É uma madeira de lei, é uma madeira que tem alto valor comercial, já que vai ser inundado mesmo, que use essa madeira para poder construir alguma coisa, para construção civil, enfim, melhor do que deixar a madeira lá sendo inundada e sendo perdida. E aí os construtores e os responsáveis pela usina acharam que para cortar madeira ia demorar muito, ia precisar de muita mão de obra e inundaram a floresta com madeira e tudo. Qual o resultado disso? Essa floresta apodreceu lá dentro da água e vocês não vão acreditar, né? O lago, ele gera gases do efeito estufa, que são provenientes do próprio apodrecimento dessa matéria orgânica lá dentro. Então, é uma usina que hoje ela gera dióxido de carbono e, principalmente nas suas regiões mais profundas, ela gera também o metano, que é um grande vilão do aquecimento global. Então, é uma usina que gera mais gases estufa do que qualquer termoelétrica de carvão que tenha a mesma potência instalada. Então, eles conseguiram fazer uma usina hidrelétrica que polui. E como ela tem uma grande diferença no seu lago, né, nos momentos de cheia e nos momentos de seca, quando a usina diminui o seu tamanho, a vegetação de várzea cresce, quando ela fica cheia, a vegetação é inundada, também apodrecendo e gerando gases do efeito estufa. E o outro problema, essa madeira que apodreceu lá dentro, ela deixou a água muito ácida, praticamente inviabilizando a presença de peixes. Então, na década de 90, a pesca ela foi encerrada no Lago de Balbina pela falta de peixes. São muito poucos peixes que conseguem viver em uma água tão ácida quanto Balbina, e essa acidez também danifica as turbinas da represa. Então, simplesmente pegamos $1 bilhão, na conversão de hoje, aí, quase 5 bilhões de reais, e jogamos na lata de lixo. Hoje a usina ela é gerenciada pela Eletrobras, que sabe que aquilo ali é uma grande furada, um grande equívoco, um dos maiores do mundo. Ela é um estudo de casos de tudo que não deve ser feito. Demorou? Que fique o exemplo aí para nunca mais ser repetido. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.